paz do Senhor. Glória a Deus. Que louvor lindo. Ele não parece uma oração? Põe ali a letra para mim, pastora Rosa, fazendo favor. Desde o início. Quem é que chama sobre as águas? É o diabo? Somos nós mesmos que dizemos, nós vamos andar sobre as águas? Não. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés não podem falhar. É isso? Onde os meus pés podem, mas os dele nunca falham. E ali te encontro no mistério, aonde? Num lugar seguro, em meio ao mar. Pode passar, pastor. Olha só, quando os nossos pés falham, então, ao teu nome clamarei. Não é por um pastor, nem por uma pastora, nem por um irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Existem coisas que tu tens que passar, que ninguém. E glorifica a Deus se tu chegares a esse ponto. Se ouve muito falar, ai, tenho me sentido tão sozinho. Ai, que ninguém me procura. Quem nos cerca de gente e quem também nos isola de alguém é Ele. Porque é pelo nome dEle que nós temos que clamar. Às vezes, nem aos casados tem o cônjuge perto no momento de necessidade. Não é porque o cônjuge é indiferente à tua necessidade, é porque Deus morreu não por vocês dois, morreu por ti. Porque ainda que tu seja um com o teu cônjuge, mas tu és único diante de Deus. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei, não para os olhos nas ondas. E se o mar crescer, somente em ti descansarei. Eu imaginei, eu não sei nadar, né? Eu no mar seria um estrago. Era dependência total. Mas eu me imaginei boiando sobre as águas. Em pé talvez eu não conseguiria atravessar um eito, mas eu me deitaria nas águas e as águas me levariam, porque eu não sei nadar. Sabe que hoje, aos 55 anos, eu aprendi a gostar de não saber tudo. De não saber muitas coisas, porque isso me faz dependente de alguém que é Ele. E Ele nunca desampara a gente, nunca desampara. Que louvor, gente, isso é uma oração. Pois eu sou teu e tu és meu. Quando a gente canta isso, quando essas palavras saem da nossa boca, é como uma oração que estamos declarando a Ele. Passa, pastora. Travou? Não. A tua graça cobre os meus temores. Eu não tenho que ser forte, porque eu sou fraca. Ele é forte. Amém? Na força dele eu me movo. A tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Cantando isso, eu lembrei de uns áudios que eu recebi esses dias, e eu já estava deitada, e um pânico veio,
porque eu pensei nos meus netos, eu pensei nos filhos dos irmãos e comecei a pensar e pensar. E, gente, o mar se agitou em torno de mim, as ondas vieram com força. Mas aí o socorro dele veio. Eu nem saí da cama, não acendi a luz, não peguei o livro, mas o livro está aqui. E ele me fez lembrar de Provérbios 3, que eu não tenho que temer as más notícias, porque a minha confiança não está na condição de um país, a minha segurança está nele. Tudo o que tivermos que passar, passaremos. Tudo o que tivermos que passar, passaremos. Ele está conosco. Amém? Então, o medo vem cercar a gente em muitas situações, mas o socorro dele, pronto. Quando eu comecei a meditar nesse texto de Provérbios 3, o medo foi sendo vencido e eu dormi até pela manhã. Amém, queridos? Continua, pastora Rosa. Podia pregar esse louvor hoje, mas não é essa a pregação. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Última parte. Leva-me mais fundo. Vocês observaram isso? Não é leva-me mais alto. Agora, isso vai ter a ver com o que eu vou pregar. Eles não sabem o que eu vou pregar. Leva-me mais fundo. Se vocês olharem o Salmo 107, o salmista fala no Salmo 107 que nós andaremos nas nossas alturas. Mas para andarmos nas nossas alturas, nós não podemos só querer andar em águas rasas, porque só quem vai mais fundo prova com maior intensidade a grandeza desse Deus. Não é leva-me mais alto, é leva-me mais fundo. Quanto maior a dificuldade, mais forte eu tenho que clamar. Também não é correr de Deus, mas é correr para Deus. Leva-me mais fundo do que já estive. Quantos querem ter experiências com Deus? Amém. Mas entenda que as experiências com Deus não são ilusórias, porque Ele não gera nada ilusório em nós. A ilusão vem de encantamentos. A realidade vem pela palavra, pela verdade de Deus. Em nome de Jesus. E minha fé será mais firme, meu Senhor, em tua presença. Gente, é tu estares aqui e saber que Deus está. Hoje eu não senti a presença de Deus no culto, porque você não está em comunhão com Deus. Porque onde eu estou, Ele está comigo. Ninguém pode roubar isso de mim. Ninguém pode roubar isso de ti, Nelson. Só nós podemos perder. Porque quando a comunhão é quebrada entre nós e Deus, não tem como sentirmos. Amém, queridos? Amém. Deus está conosco em todo o tempo, para que a minha fé seja mais firme. O que é fé? O que é fé? É a firme, não é a superficial, não é a qualquer convicção, é a firme convicção das coisas que se esperam e a certeza das que não se veem. Isso é fé. Agora eu creio. Quando eu vejo, eu não preciso mais crer. A fé não é por vista, nem por sentimento. É por escolha, é opção. Eu escolho crer. Eu escolho crer. Gente, não parece loucura nós acreditarmos em Deus? Parece. Como crer em Deus que nós não vemos? Como crer em um Deus que nós não vemos? Como falar de alguém com tanta convicção que eu nunca vi? Mas eu vejo a obra das mãos deles. Eu vejo os seus feitos, eu continuo vendo os seus milagres. Como eu não vou crer?
Eu não tenho que dizer, eu creio em Deus, porque tudo na minha vida está redondinho. Tudo. E não estou reclamando não, porque graças a Deus está tudo redondinho. Está do formatinho do coração do Senhor. Glória a Deus. Né? Mas eu preciso crer nesse Deus. E que louvor lindo esse, gente. Leva-me mais fundo do que já estive. Já passasse por provas? Aqui ninguém passa por prova, né? Mas que venham mais, que nós não nos apartemos de Deus. Porque sabe quando uma coisa começa a cair? Quando ela para de subir. Quer dizer, nós somos um corpo que precisamos de estar em movimento. Porque quando se para, não pense que vai permanecer assim. Todos que param sofrem o dano. E alguns danos são irreparáveis. Alguns danos não têm recuperação. Sabe como questão de neurônios que diz que não se renova? Que dizem, porque eu creio que Deus tem poder para renovar, né? Mas nós somos um corpo vivo. Um corpo vivo. Não é um corpo estático, é um corpo em movimento. Cristo se move através de nós, sua igreja. Cristo se move através de nós, sua igreja. Agora eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, porque só tu, na tua perfeição imensa, podes compreender-nos. Jesus, só tu. E nessa noite, nós te louvamos, te bendizemos, te adoramos, pensamos em ti, meditamos no relacionamento que temos contigo. E o mais lindo é que pensando no relacionamento contigo, eu vejo o quanto eu não posso me separar dos meus irmãos. Não adianta, Senhor, pensar em ter um relacionamento contigo e me isolar. Porque não é isso que tu queres. Faz com que a tua palavra, Senhor, opere realmente em nós. Opere realmente em nós, em nossas vidas. Tu és Deus. Não fomos nós quem escolhemos ao Senhor, mas o Senhor escolheu a nós. E o Senhor sabia tudo de nós. Deus, que a tua palavra opere aquilo para o qual ela foi enviada nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Romanos 12. Romanos 12. Palavra escrita pelo apóstolo Paulo. Versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Paulo estava escrevendo aqui aos irmãos que estavam em Roma. E quando a pessoa usa a palavra rogo-vos, um rogo não é simplesmente um pedido, é uma súplica
que é aquele pedido com maior insistência, que é aquele pedido assim, faz isso, faz pedido com força, não é um pedido superficial, é um pedido enfático. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, olha bem, vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, o nosso culto ao Senhor não pode, ainda que pela nossa disposição racional em fazer, a manifestação do Espírito Santo pode acontecer de uma forma sobrenatural. Pode ou não pode? Pode. Mas a disposição de ir, de fazer, de dar, de se entregar, de buscar, é nossa, é minha. Não é nossa porque não é coletiva, é individual. É individual. Então, mas hoje eu não vou porque eu não senti. Hoje eu não estou sentindo. E aí a gente conversa com a pessoa, ela diz, eu tenho fé. Mas se move pelo que sente. Outros, não, hoje eu não estava bem, então eu não vou. O que é um culto racional? A quem viemos cultuar? A quem viemos cultuar? O que é um culto? Por que o cultuo? Porque Ele é Deus e dele eu preciso para sair de uma fase se eu não estou bem. Eu preciso de Deus. Eu não preciso de lambedores de ferida. Não fique em casa, pastora. Fica, querida. Pastora, hoje tu tens que descansar mesmo. Olha, aconteceu tanta coisa, tu fica em casa. Fica, pastora, eu vou ficar contigo, querida. Demônios! Demônios opressores, encantadores, mentirosos, te roubam do lugar que Deus tem, porque ninguém sabe o que vai ser pregado aqui. Nós não temos o hábito de mostrar a palavra que vai pregar antes para alguém. O pessoal do louvor, algum dia foi dito para vocês, hoje eu quero que vocês cantem isso, porque eu vou pregar isso. Nunca. Já me foi dito, pastora, mas seria melhor se a senhora visse a palavra antes. Primeiro, se a gente convida para pregar, eu confio do que tem de Deus em ti. Eu não tenho que conferir a palavra. Eu não tenho. Se fizer bobiça, vai ver com Deus. E depois a pastora pega na descida. Mas é verdade, queridos. Mas eu não tenho que ver antes. Porque, primeiro, o Espírito Santo de Deus está em mim. Mas eu não sou Deus. Eu sou Alita, falha, pequena, fraca. Eu só creio em Deus e disponho a minha vida para servi-lo. Se eu fosse depender de estar bem sempre, queridos, misericórdia. Misericórdia. Eu ia viver mais de rolo do que aqui. Por quê? Mas eu não posso andar pelo que eu sinto. Eu tenho que me mover por fé. E o que eu provo? Eu provo do socorro de Deus. Tem dias que chega aqui um bagaço. E aí eu digo, pu capeta. Hoje tu apanha. Não sei se lá de trás escuta a minha goela, mas eu me esgaço. Os daqui da frente escutam. Acho que tem horas que eu até atrapalho. Né? A Júlia debocha de mim. Não debocha não, ela só ri. Eu me esgaço. Às vezes eu não tenho forças, pois é o dia que eu puxo do último fôlego. Porque quem é que manda em mim? Quem morreu por mim na cruz foi o meu Senhor, não foi o diabo. Não foram pessoas e não são as circunstâncias que ditam para mim. Hoje tu vai fazer. Não é o diabo que tem o controle da minha vida, desgraçado. Quando eu cedo ao que ele arma, eu estou dizendo quem é o Senhor de mim.
Quem é o Senhor de mim? E o Senhor de mim é Ele. E eu fico com uma gana dele. Eu fico com gana quando eu vejo irmãos cedendo ao diabo, pensando que estão agradando a Deus. E não estão se dando conta da demoniada que está a rodar ao redor deles. Demoniada mesmo, que não tem nem que ter português bom para falar isso. Porque uma nuvem de demônio, de espíritos de feitiçaria, de soberba, de orgulho, de arrogância, de presunção. E os demônios se alimentam disso. E os feridentos, achando que são os bons, fazem o que o diabo quer. Quando tu obedece a eles, tu diz quem é o teu Senhor. Rogo-vos, irmãos, eu rogo a vocês, levantem-se na força do Senhor. Não se conformem com este mundo, não se conformem com este século. Não dependa do que diz para ti um psicólogo. Me perdoem as psicólogas formadas aqui. Me perdoem. Mas não dependa do que eles te dizem para fazer. Dependa de Deus. Porque eles não podem te levantar de uma forte depressão. Eles podem te ajudar. Mas só quem pode te tirar de uma condição dessa é o Espírito Santo de Deus. É a palavra de Deus que vem com poder de cura, de divisor de águas, de transformação de vidas. Ninguém tem poder para libertar alguém das drogas. Ninguém tem poder para libertar alguém do vício do alcoolismo. Ninguém tem poder para libertar alguém do vício do sexo. Ninguém tem poder para libertar da fofoca. Ninguém tem poder para nada disso. Mas o Espírito Santo de Deus tem. A palavra de Deus tem. Não cedam a eles. Cada vez que tu faz o que eles querem, tu estás declarando com teus atos quem manda em ti. Porque é disso que nós vamos falar hoje. Porque daquele a quem eu me sujeito, dele eu sou feito escravo. E escravo é alguém que se coloca debaixo de outro para se submeter à sua ordem. Quem foi que morreu por ti na cruz do Calvário? Eu já ouvi crente chegar para mim e dizer assim, pastora, mas a senhora não sabe o tamanho dos demônios que eu tenho que enfrentar. E nem quero saber, mas eu sei o tamanho do Deus que tu tem sobre a tua vida. Disso eu sei. Eu não tenho que saber o tamanho dos demônios. Eu tenho que saber o tamanho do meu Deus. A senhora não sabe como é que é passar por isso, não. É tu que está passando, não sou eu. Eu passo as minhas. Sujeitem-se a Deus. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Por maior que seja o teu problema, leva-me mais fundo do que eu já estive. Se eu já tive provas, Senhor, não me deixe ficar em lugar de descanso. Porque eu não quero te perder. Essa vida deste mundo eu posso, mas a tua não. Não me deixe ficar num lugar de descanso. Não me deixe, Senhor. Porque eu olho para o homem segundo o coração de Deus. E eu vejo que quando ele descansou, foi quando ele cometeu um dos maiores pecados. Queridos, rogo-vos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício santo, agradável a Deus. Porque se não for assim, nós não provaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade agradável de Deus não é sentar nessas cadeiras confortáveis. Os meus irmãos da igreja perseguida não têm nem cadeiras de plástico. Os meus irmãos lá dos matos da África nem sabem que isso aqui existe. Mas Deus nos permite, para que a gente tenha maior prazer. E o lindo de Deus é isso. Ele conhece a situação, Ele sabe a condição, e Ele vai nos dando o melhor dessa terra, gente. Graças a Deus que eu não tenho visto ninguém dormir nessas cadeiras. Também se dorme eu grito, né? Não durma. Se eu vou devagarinho, aí perde ti. E não vos conformeis com este século. Queridos, a escravatura, ela foi abolida naturalmente.
na Rússia, no ano de 1861. Na Índia Inglesa, em 1833. Nas colônias francesas, 1848. Nas colônias portuguesas, 1856. Nos Estados Unidos, em 1865. E no Brasil, 1888. Na minha vida, a escravatura, a liberdade, o fim da escravatura aconteceu no dia 19 de fevereiro de 1992. Ou 93. E eu quero ser livre. Eu não quero ter a mente que eu tinha. Eu quero ser renovada pelo Senhor todos os dias, e eu me exponho até uma criança para aprender com eles. Eu quero ser transformada, eu não quero voltar. E eu digo para Deus, nas horas de dor, nas horas de tantos conflitos enfrentados, de tantas situações adversas, de decepções, eu digo, Deus, me socorre, não deixa meu coração endurecer, porque eu prefiro a morte a voltar a ser a velha criatura. Primeiro, porque eu não voltarei a ser a velha, eu voltarei a ser 7 vezes pior. A medida da volta nunca é a mesma de onde eu estava. A medida da volta é 7 vezes pior. Então eu prefiro a morte, porque o mundo, as trevas, o que agia lá, eu já conheci. Eu não tenho nenhuma curiosidade, porque tudo que tinha lá de ruim, eu já provei. Não quero mais. E eu glorifico a Deus. Eu glorifico a Deus, e eu tenho provado de coisas de Deus que não tem explicação. Vocês sempre, na medida que é possível, ouvem os testemunhos. Essa semana nós tivemos um presente de Deus tão lindo, que não tem dinheiro que compre. Isso não tem dinheiro que compre. Nós recebemos na nossa casa uma pessoa, filho de alguém, que um dia nos causou tanto mal, que na minha humanidade eu nunca pensei que isso aconteceria. Mas quando o perdão de Deus acontece, e o carinho que existe, gente, a liberdade que aquela pessoa se sentiu dentro da nossa casa, ele agradeceu mais de 10 vezes. Que honra, pastora, está dentro da sua casa, tomar café com a senhora, tomar café com o senhor. Chamava o Léo até de senhor. Pela autoridade dele, né? Mas a idade dos dois é quase a mesma. Mas ele também tem autoridade, mais autoridade. Mas eu sei que não era a casa em si. Porque ele deve ter bem melhor. Ele, sabendo a história, ele sabe o que estava envolvido ali. E não foi com conversa de interesse nenhum, foi simplesmente, humanamente dizendo, jogar a conversa fora. E mais, agora ele já abusou, que agora ele quer que eu faça mais coisas, ele quer que eu faça uma costela para ele. Então, que fruto, gente, de uma ação de Deus em transformação dentro de nós, não é fora. Porque se não fosse dentro, isso nunca seria possível. Porque esse rapaz é filho do advogado que livrou o homem que matou meu marido da cadeia, usando de mentiras e manipulações. Da onde? Então, queridos, hoje eu ouvi uma pessoa que eu disse para ela, tu estás tão linda, tu estás renovada. Por causa do efeito da transformação da mente. Porque o perdão, ele opera isso em nós. E essa pessoa me dizendo que aí ela vai para tal lugar, e lá, posso falar? E lá vai a atual esposa do marido dela, que um dia foi a sua melhor amiga. E eles vão buscá-la no aeroporto. E eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, é isso que tem te feito tão linda e renovada? Eu disse, parece que tu aumentasse tamanho. Fruto de uma renovação, gente. Porque não adianta a gente dizer uma coisa se não operar uma transformação dentro de nós. Amém?
uma transformação. Quantas pessoas que foram libertos e estão voltando para o cativeiro? Eu conheci esses dias umas pessoas que são crentes há trocentos anos. Todos eles, presos, não conseguem dormir um minuto se não for debaixo de remédios de tarja preta. Não é um chá, não é um relaxante, sabe? Eu disse, meu Deus. Então, a gente vê aquilo que eu tenho pregado nos últimos 2 domingos que eu preguei. Pessoas que um dia provaram de Deus e por algum acontecimento começam a voltar atrás e não provam da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, queridos. Porque param, por algum motivo param, não dá para parar. Ah, mas porque não sabe o tamanho da minha dor, eu não sei, mas eu sei do tamanho de Jesus. Cada um sabe o tamanho da sua dor, mas Ele sabe do tamanho da dor de todos. Eu tenho um exemplo, em Gênesis 37, de um homem que tinha todos os motivos para ser, sabe, a pessoa mais derrotada, ou a pessoa mais amargurada, ou a pessoa que nunca desse certo na vida. Gênesis 37. Versículo 28. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Esse homem, José, ele era filho de um homem, irmão de 10 irmãos. Ele era o que tinha a túnica diferenciada, porque o pai gostava mais dele, porque ele era filho da mulher amada. Ele agia diferente do que seus irmãos também. E ele, quando ele agia diferente, porque olha só, queridos, o que jovens hoje fazem para ser aceito numa turma? Como chamam hoje tribo. Eles fazem o que aquela tribo impõe que eles façam para que eles sejam aceitos. Vai querer entrar num grupo de pessoas e agir diferente deles, para ver se é aceito. Não é? O José tinha 10 irmãos, ele nem precisava de mais criança para brincar, né? Que não faltava, imagina, com 5 fazia bagunça, né, Edgar? Imagina, com 10, o que era a bagunça daquela gente no meio daquelas tendas, andando por aqueles desertos. Mas ele era diferente dos irmãos. Irmãos, descendente de hebreus, povo de Deus, povo que tinha marca sobre eles, mas José era diferente. E então o que eles fizeram? Um dia José foi levar comida para eles, e quando chegou em um lugar que era para eles estarem, eles não estando ali, José deveria ter voltado, mas não, ele tinha uma missão para cumprir, ele tinha uma comida para entregar. Então ele foi onde os irmãos estavam. E quando os irmãos viram José vindo, eles disseram, olha lá vem o queridinho do pai. Vamos matar esse cara hoje. Gente, irmãos, vamos matar ele. Aí o Rubem, sendo mais velho, disse, não, pera, matar não, gente. Calma. Esfria os ânimos aí. Matar não. Vamos jogar ele na cisterna. Então, jogaram José na cisterna, menos mal. Mas ia morrer do mesmo jeito, porque eles iam deixar o José ali.
Só que o Rubem se afastou e daqui um pouco, lá vem os midianitas e os irmãos disseram, por que não vão deixar ele na cisterna? Vão ganhar um troquinho com ele. E venderam José por 20 moedas de prata. Vender alguém é tornar essa pessoa de livre escravo. E ele foi levado como escravo. Lógico que ele era um jovem de 17 anos, devia ser forte, bem visto, com uma boa apresentação. Imagina, quanto que nós vamos ganhar com esse cara? E levaram ele, e venderam como escravo, e ele se tornou escravo na casa de Potifar, e tudo que José fazia prosperava, olha bem. Se acontecesse isso contigo, teu irmão fizesse isso contigo, o que tu sentirias? Diz aí para ti mesmo. Ai, que vontade de matar. Vou orar para Deus mandar fogo do céu, matar tudo eles. Seria ou não seria? Vá. Hã? Vá lá, seja crente de verdade. Ai, se eu pego... Ai, se eu saísse daquela cisterna, ia se sentir aquele poderosinho, né? O matava tudo eles. É assim que a gente sente. Se alguém nos faz mal, passa a espada no pescoço, já mata tudo. Tira do caminho. É. E aí, se não consegue, o coração fica ruminando. Hã? Aí, agora lá, o José era eficiente no que ele fazia. Deixa eu te perguntar, tu é eficiente no que tu faz? Oh, gostei da força aí. Ele era eficiente, então ele era escravo, mas era um escravo olhado diferente. E ele deve ter ficado um escravo fortão e bonito, porque os olhos da mulher do Potifar bateu nele. E ela disse, eu quero esse gajo. Ele não era português, ele era hebreu. Mas ela disse, eu quero esse cara. Quero ver se ele é tão santo assim mesmo. Quero ver se esse Deus dele é tão forte. E ela tentou de tudo, até que mandou todos saírem do palácio e foi. E José, queridos, largou a capa na mão dela, mas não cedeu aos encantos dela. Por quê? Olha bem, olha, escuta isso. Transformai-vos, santificai-vos. Ele havia sido vendido, ninguém o livrou da mão dos seus irmãos. Foi separado das pessoas a quem ele amava o seu pai. Mas ele não esquecia do Deus que estava sobre ele. Ele estava no Egito como escravo, mas ele sabia que os olhos de Deus passam por toda a terra. Independente do lugar que José estava, Deus estava com José. Olha só, incrível que a Bíblia diz que onde estiverem dois ou mais, mas José era sozinho no Egito e Deus era com ele. Como nós podemos afirmar isso? Porque tudo o que ele fazia prosperava. Tudo o que ele fazia prosperava. E queridos, ele fugiu daquela mulher, deixou a capa na mão dela. Quando ela viu que ela estava com a capa na mão, o que ela fez? Começou a gritar, olha, o hebreu que tu botasse dentro do palácio intentou contra mim. Safada sem vergonha. Mas era, olha bem, safada sem vergonha, mas era algo que José precisava passar. Deuteronômio 8:2 diz que Deus nos põe no deserto para que nós possamos saber o que está no nosso coração. Eu não tenho que andar agarrado com outro para me livrar do mal. Eu tenho que andar agarrado com Jesus para me livrar do mal. Porque o outro, na hora do aperto, ao invés de me ajudar, pode ainda piorar a situação. Porque se eu estou mal e alguém me instiga, eu posso ter atitudes erradas. E se eu estiver só com Deus, Ele vai dizer, para aí, olha só, mas tu não tens que acertar nisso, naquilo. Já passei por isso, gente. Às vezes eu já saí de casa dizendo, hoje ou vai ou racha. E quando eu chego na frente da pessoa, Deus me dá um amor tão grande, tão grande. E quando eu volto, como é que foi, pastora? Foi uma bênção. Mas
Foi uma bênção. Não rachou e nem foi. Porque não é do meu jeito. É do jeito dele. Eu posso sentir ira? Posso, imagina, sanguínea, hemorrágica. Eu, às vezes, dá vontade de... E aí Deus diz, nada, não vai voar nada. Dá uma dor nos braços que não levanta nem para... É só um exemplo bobinho assim, né? Verdade, queridos. É necessário passarmos. Olha bem, Deus, Ele não nos livra da fornalha, Ele nos livra Ele não apaga o fogo, Ele aquece mais. Mas Ele não é covarde. Ele não fica do lado de fora só contemplando, Ele entra junto. Ele entra junto. E aí quando o rei olha, ele não vê 3, ele vê 4. Mas como? Mas não foram 3? Mas o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. Uau! É Ele. É Ele. Amém? É Ele. E aí José, olha só, e José nem sabia nada disso ainda tudo, queridos. Nós sabemos. Ele não sabia, mas ele se conservou santo para Deus. Perfeito. Eu tenho certeza que não. Eu imagino que ele tenha chorado muito. Imagino que quando ele ia para o canto dele para dormir, ele chorava a saudade do pai. Ele devia chorar a saudade até dos irmãos. Porque deveria ser bom. Quando todos estavam... Os hebreus são um povo alegre e festeiro e festivo. Imagina a saudade que ele deveria ter daquelas rodas, onde aqueles cânticos alegres são cantados e as mulheres louvam e dançam com vigor, com força, e os homens cantam alto. E ele no Egito agora não tinha mais nada daquilo. Agora a mulher levanta essa calúnia sobre ele. O que o Potifar faz? Não conheci Potifar. Também não vou querer conhecer ele não, porque acho que ele não foi salvo. Mas aí eu penso assim. Eu penso que o Potifar sabia que o José não tinha feito. Mas entre a palavra de um escravo e a esposa, quem é que ele vai ceder? A esposa. Como diz um ditado popular, a corda sempre rebenta. Mas deixa eu te dizer que nem sempre o lado mais fraco é verdadeiramente o mais fraco. É o que Deus está querendo trabalhar. Porque deixa eu te dizer, tu podes não ter título algum, mas tu tens o Rei dos Reis sobre ti. Não é de título e nem são com títulos que Deus conta. Deus procura homens e mulheres que o amem acima de tudo. Os títulos só nos dão responsabilidade. Não nos tornam melhores do que ninguém. Muito menos infalíveis. Não é essa a questão. Mas é questão de hierarquia, de cobrança, de responsabilidade. Essa. Não a diferença como pessoa. Porque o preço foi um só que ele pagou. Amém? E aí o José foi lançado na prisão, queridos. E por 11 anos aquele homem ficou lá. Depois de 11 anos, também haviam sido presos o copeiro mor e o padeiro mor. Passam-se 2 anos que eles estavam presos, eles têm um sonho. Um tem um sonho, o outro tem um sonho diferente. E ambos, sabendo que José era diferente, tinha algo especial, foram contar o sonho para José. E aí José disse, o teu sonho representa que dentro de 3 dias tu serás erguido ao lugar que tu ocupavas e tornarás a servir o rei. O outro sonho, daqui a 3 dias tu serás levantado numa forca e morrerás. Corajoso ele, hein? E aí, quando aquele que ia ser livre saiu, ele disse, lembra-te de mim quando estiveres diante do rei. Mais 2 anos, 13 anos. Um inocente num cárcere. Só que lá, ele também prosperou. O responsável pela prisão deu para José o cuidado de tudo. Cara, o diabo devia ter uma gana de José.
ele devia pensar, mas esse aí não tem jeito. Não consigo derrubar o cara. Eu faço de tudo. E ele está sempre bem e sempre dando certo e sempre feliz da vida. É lógico que eu não imagino um José murmurento, nem um José lamentador. Eu imagino um José viçoso, alegre, para cima. O tempo está ruim, mas Deus está acima do tempo. Está chovendo hoje, mas o sol está brilhando acima das nuvens. Tem pedra no caminho, mas vou passar por cima delas se elas não saírem da frente. O mar vai se abrir? Não, se não se abrir, eu passo por cima das águas. Verdade, eu imagino que José era alguém para cima. E aí, depois de 2 anos, o faraó tem um sonho. E chama os magos, adivinhos, chama todo mundo. Por que eu estou contando a história de José? Se eu estava falando de mente de escravo. Pois é. Eu quero que você capte, que você receba no espírito. Que reação tem o que anda como liberto? Me atiram pedras? Pois eu vou usá-las para construir um altar de adoração para Deus. Falam mal de mim? Que bom. A minha avó já dizia, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. E ela nem conhecia Jesus. Não esqueçam de mim, fale sempre. Glória a Deus que fala. Mas essa é a mente daquele que é liberto. Daquele que começou o processo e não volta atrás. A mente que foi liberto por Cristo e aceita. E quer viver e andar como alguém vencedor. Em nome de Jesus. Por isso que eu estou contando a história. José tinha tudo para ser alguém mal amado, para ser alguém amargurado, porque todos que ele amava se voltavam contra ele. Olha, o Potifar admirava. Olha, os dois, o copeiro mor, o padeiro mor. O padeiro mor morreu, o copeiro mor foi servir o rei, mas esqueceu de José também. Mas um dia, como Deus não perde, batalha também não se atrasa, precisava 13 anos dele lá. Por quê? Mas ele não era bom? Eu sei lá o que Deus estava fazendo, sei lá sim, gerando em José um caráter de alguém que, independente se está perto ou longe, se conserva para Deus. Amém? José, depois de 2 anos, daí o faraó tem um sonho, nenhum adivinho, nenhum mago, nenhum cientista conseguiu adivinhar o sonho. Aí o copeiro lembrou-se, olha, lá na prisão tem um homem que tem o espírito dos deuses. E um dia eu tive um sonho e ele disse, o outro teve o sonho e ele também revelou. Então vai chamar esse cara. Levaram José para Faraó e Faraó conta o sonho. Olha, eu sonhei que tinham 7 vacas gordas. E de repente levantavam-se outras 7 vacas magras. E as 7 magras devoraram as 7 gordas e continuaram magras. E de repente, tinham 7 espigas cheias de grão, viçosas. Mas levantaram-se outras 7 espigas fracas e cheias de falhas. Devoraram as 7 espigas gordas, fortes, mas continuaram secas. O que é isso? E José disse, este sonho quer dizer que virão sobre o Egito, sobre a terra, não era sobre o Egito. Queridos, se Deus te permite, olha quantas vezes foi mencionado aqui hoje, desde a abertura com a palavra que a Cátia abriu. Deus tem sonhos e projetos contigo que tu não fazes ideia. Até o que o pecado te permitiu provar, te servirá para aquilo que Deus tem. Até o que o pecado te levou a conhecer.
Nós não sabemos. Olha da onde que José imaginaria sair da prisão para a presença de Faraó, ter a interpretação do sonho e mais. E junto com a interpretação, porque daí ele disse para o Faraó, virão 7 anos de fartura sobre a terra, mas depois virão outros 7 anos de miséria e fome sobre a terra. E aí Faraó pergunta para José, peraí, gente, o cara estava preso 13 anos. Agora o Faraó, dono de toda a sabedoria, ciência e tudo do Egito, pergunta para ele, o ex-presidiário, o que vamos fazer? O que eu posso fazer? E José não teve só a interpretação do sonho, ele já teve da parte de Deus a estratégia para o que fazer, para que no Egito tivesse o guardamento dos grãos, para que quando a terra perecesse, eles tivessem para prover. Olha só, queridos, onde é que José estava? No Egito como escravo, como prisioneiro. Agora, quer dizer, ele não subiu de escalão. Leva-me mais fundo do que eu já estive. Ele era escravo. De escravo ele passou a ser prisioneiro. Lá do mais fundo, diante do Faraó. E aí Faraó diz, olha, esse homem será o segundo depois de mim. Uau! Da onde que ele tinha sonhado com isso? Me diz. Jeremias 29:11. Da onde? Aí, lá o José, posto como governador do Egito, põe por obra, quer dizer, eu não acredito que ele foi para a cama dormir, ele foi ralar, ele foi montar uma equipe, ele foi preparar pessoas para fazer o que precisava. E agora, termina os 7 anos de fartura, começa os 7 anos de miséria. E a fome chega onde? Em toda a terra. Lá na casa do pai de José, que pensava que José estava morto. E onde é que precisaram buscar comida? Os irmãos de José. E chegaram lá, e José os reconheceu. Mas José não se... Olha bem, o Egito tinha operado uma transformação em José, que ele ficou irreconhecível para os irmãos. E os irmãos chegaram perto de José e não o reconheceram. Agora José dá os grãos para eles, mas põe algo dentro do saco. E José criou uma situação, e eu vou resumir a história, porque a hora já vai. Eu sei que na segunda viagem de volta deles, José chegou e se deu a conhecer. Queridos, quando José se deu a conhecer aos irmãos, eles pensaram, agora ele vai acabar com a gente. Olha, em quem é que foi o trabalhar de Deus? Não foi nos irmãos, que continuaram com o pai, que continuou cada um, meu Deus, eles não tiveram nem compaixão de José, que já não tinha mais mãe. O ser humano é mau, gente. O ser humano sem Deus é terrível. É terrível. Eles não se compadeceram de José em momento algum. E agora o José já tinha dado uma medida de ração para eles, estava dando outra, e quando José se deu a conhecer para eles, eles ainda pensaram mal. Por quê? Porque foi José quem foi privado de todas as coisas boas. Foi privado da companhia do pai, foi privado do carinho do pai, ele foi privado do carinho das cunhadas, dos sobrinhos, de
todos, das tribos, do convívio familiar, ele foi privado de tudo. Mas foi nele que Deus trabalhou, queridos. Foi nele que Deus... Ele não via Deus, mas Deus o viu. O teu pai daqui, Magali, pode te ignorar. Deus nunca te ignorará, querida. E Ele trabalha onde teus olhos não conseguem ver. As mãos dele passeavam dentro de José. Eu imagino que quando ele chorava escondido, sozinho, no lugar secreto, quem colhia as lágrimas de José era o próprio Deus. Os irmãos que seguiram a sua vida não tiveram seus corações transformados. Porque olha o que eles disseram. Quando eles viram José. Vamos lá comigo. Em próprio Gênesis. Oh Deus. Oh Deus. Eu já estou lá no Êxodo. Olha o que José diz para os irmãos. Agora, pois, Gênesis 45, versículo 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Gente, só consegue falar assim alguém que foi transformado lá dentro. Alguém que recebeu o toque da mão do mestre. Alguém que foi tocado não por outro homem, outro ser humano, mas alguém que foi tocado pelo próprio Deus. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega, pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Gente, quantas vezes tu passa por sofrimento, não é pela tua vida, pela vida de outros, para que outros sejam conservados. Quando nós choramos no lugar certo, nos lamentamos para a pessoa certa, e a única pessoa certa é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele não tem 2 pesos e 2 medidas. Ele é impossível de ser influenciado por mim. Ele é inimanipulável. Agora, qualquer outro ser humano é manipulável. Porque vai alguém que tu ama chorar pitanga para ti contra alguém e vai ver o que tu já vai fazer. Aí não, pastora, eu não. Que não? Que não? Daqui a pouco tu já está olhando o outro atravessado, já passa, não cumprimenta, já foge. E quantas coisas vão acontecendo? Por quê? Somos influenciáveis. Somos. O José é um exemplo para nós, queridos, que amamos a Cristo. Ele precisa ser um exemplo para nós. Para que nós tiremos dele. Porque, olha bem, quando a gente fala de Jesus, mas ele era Jesus. E José quem era? Era um homem como eu e você, feitos do mesmo barro. E pior, eu nem posso dizer que ele era como eu e você. Sabe por quê? Porque em José não tinha o Espírito Santo. E em nós tem. Cutuca quem está do teu lado aí. E pergunta para a pessoa, tu sabe o que tem de precioso em ti? Tu sabe? Nós temos em nós um bem precioso demais, que é o Espírito Santo. E José não tinha, mas ele tinha o temor. Ele sabia o Deus dos hebreus que era. Nós precisamos adquirir isso. Nós precisamos aí agora. Os irmãos foram para a casa do pai.
Contaram para o pai que o José estava vivo, trouxeram o pai. E agora estavam todos reunidos. E Jacó se alegrou, e Jacó regozijou, e Jacó então conheceu toda a família de José, conheceu Manassés, conheceu Efraim, conheceu a esposa de José, se alegrou. Mas Jacó já estava velhinho. E Jacó morreu. E aí, o José cuidava de todos eles, fazia provisão para todos eles. E agora, quando o pai morre, olha o que eles pensam. Ai, gente, que coisa triste. Que coisa triste. Gênesis 50, versículo 15. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: olha o coração de quem não se deixa transformar. O José não tinha dado nenhum motivo para eles pensarem mal de José. A maldade, quem é que tinha causado mal para quem? Eles haviam causado mal. O José tinha motivos para ter pensamentos mal acerca deles. Não eles acerca de José. O José tinha estendido a mão, o José tinha perdoado. Ele não disse, olha, irmãos, eu te perdoo. Mas a atitude dele comprovava isso, gente. Porque mais do que palavras, não adianta ficar pedindo perdão, perdão, perdão e não mudar de comportamento. A atitude grita muito mais do que palavras. Vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Eles esperavam da parte de José vingança. Portanto, enviaram a José dizendo: olha aí, gente, junto com esses sentimentos de vingança, de ciúme, de desconfiança, olha o que anda junto. Portanto, enviaram a José dizendo: teu pai mandou, não era mais pai deles, era o pai de José. Teu pai mandou, antes da sua morte, dizendo... Quem é que anda junto com esses sentimentos mesquinhos? A mentira. E quem é o pai dela? Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. E eu imagino que José chorou porque eles não haviam mudado. Tantos anos se passaram, mas eles não haviam mudado, porque eles continuavam sendo maus. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentareis, a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Eles não tinham amor por José. Eles não tinham se arrependido do mal que haviam feito. Eles só queriam o que José podia proporcionar. Coração de quem não sofre transformação.
sempre pensa o mal do outro. Não tem bons olhos. Não atua na verdade e na transparência. Eu digo que são os filhos da moita, porque nunca falam às claras. Tem sempre o que dizer no cochicho. Os filhos da moita, porque eles não se juntaram na frente de José para chegar a essa conclusão, mas foi no cantinho. Os filhos da moita são filhos, mas não herdarão o reino. Por quê? Não se deixam ser transformados. Veem o reino. Sabem que o reino existe. Sabem que Deus tem poder, mas não provam do poder de Deus. Pessoas que andam para trás. Pessoas que dão volta em torno do seu umbigo. Não desenvolvem nada. Não desenvolvem um chamado. Não são obedientes. Não estão sempre com crítica na boca e no coração. São os melhores em tudo e fazem nada. E não veem como José via. José falando e eles triunfando agora porque sabiam que não iam passar fome. Porque o que disse o texto? José lhes respondeu segundo o coração deles. Por isso, quando José chorou, não foi de compaixão por eles. Ou de pena, né? Compaixão é. Não foi de pena deles. Foi compaixão por ver que o coração deles não havia mudado. Ele sabia que o pai dele não tinha dito aquilo. Porque ele sabia o quanto o pai o amava. Se o pai tivesse que falar, o pai falaria para ele. O pai não ia mandar recado pela boca de mentirosos que intentaram matar o próprio irmão. Queridos, não nos enganemos. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. O maior exemplo que José deixa para nós é a questão de caráter. Uma coisa que se vê faltando de forma terrível na igreja hoje. Nas denominações, né? Então, queridos, vamos deixar Deus nos renovar. Não é por fora. Não é ir lá cortando o cabelo, pintando o cabelo, como a gente faz. Mas é a mente dentro de nós. Dentro. Transforma-me, Senhor. Senhor, tira essa maldade, essa malignidade que tem dentro de mim. Qual é a oração que nós mais fazemos para Deus mudar o quem? Diz de verdade, diz de verdade. Nós queremos sempre que o outro mude. É verdade ou não é, queridos? Nós queremos sempre que o outro mude. Mas eu preciso mudar. Eu preciso deixar que Deus mude meus conceitos, meus preconceitos. Jesus tem misericórdia, porque quando eu olho e vejo a indiferença do povo, quando eu olho e vejo a apatia, quando eu olho e vejo as pessoas trocando tudo, me dá uma vontade de me rasgar inteira. Mas eu sei que a minha mão não pode fazer, mas eu sei que a palavra de Deus pode fazer. Deus conta conosco, queridos. Isso não é uma frase feita, porque ainda tem muitos para serem salvos, muitos desviados que precisam voltar ao caminho, muitos perdidos. Jesus. Deus conta conosco. Eu não sei onde Deus vai te levar, mas Ele sabe. José não sabia que ele tomaria aquele lugar, teria aquele cargo e mais. Ele pediu antes de morrer, quando saírem, quando forem libertos daqui, ele sabia que um dia eles seriam tirados do Egito. Não deixa meus ossos aqui. Gente, ele amava tanto a terra que era deles, que nem os ossos dele. E olha bem,
Isso a gente fala para aqueles que trabalham de empregado, façam o teu melhor. Para os que servem, faça o teu melhor. Porque o livre, independente de quem ele sirva, ele vai fazer o melhor. O melhor. Ter capricho, ter zelo, ter cuidado, dedicação espontânea inteira. Porque ele sabia que o lugar dele não era o Egito. Não era o faraó o líder dele verdadeiramente, mas ele serviu a faraó com fidelidade. Foi ele quem criou os silos. Até hoje, os silos são usados para guardar grãos cereais. Foi José quem criou, queridos. Quando tu passar aí na 470, quando passar na rodovia do arroz e tu vê aquele silo, saiba que não foi engenheiro de hoje. Foi José que, quando teve a revelação do sonho, teve a estratégia, a inteligência para criar. Amém? O livre, não importa quem esteja sobre ele. Nós temos um governo deste mundo. Não é porque o governo faz o que é errado, que nós vamos fazer errado também. Amém? Nós temos que pagar impostos, nós temos que pagar nossas contas, nós temos que arcar com nossas responsabilidades, nós temos que pagar multa de trânsito se levarmos, melhor que não levemos e obedeçamos às leis, mas às vezes acontece. Temos que pagar. Ah, mas eu sou cidadão do céu, então não anda de carro. Flutua. A gente ouve crente dizendo essas coisas. O meu reino não é desse mundo, então vigia, varão. Nós estamos neste. José foi um exemplo perfeito, gente, para nós seguirmos. Amém, queridos?